Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o mar e o vento lhes obedecem? A palavra de Deus tem experiências espetaculares para cada um de nós. Aqui, nesse texto que acabamos de ler, é mais uma experiência espetacular vivenciada pelos discípulos de Jesus, por aqueles que o seguiam, que andavam com ele, que tinham comunhão com ele. E o Senhor, ele deseja que nós, ao nos aproximarmos dele, tenhamos experiências pessoais com eles, que mudem a nossa vida, que nos tragam algo novo. É interessante porque, assim como nos dias de hoje, naqueles dias também se tinham o mesmo pensamento. É muito provável que sim. Hoje, nós pensamos que o fato de servirmos a Deus, de servirmos ao Senhor, de caminharmos o caminho do Evangelho, que estaremos isentos de provações, isentos de dificuldade, que não passaremos por situações difíceis, dramáticas, por tribulações, por perseguições, por situações trágicas, e não é verdade. A Bíblia diz que estes homens estavam com Jesus, eles estavam obedecendo a Jesus, eles entraram numa embarcação com Jesus, mas durante a caminhada, durante o percurso, se levantou uma grande tempestade. A tempestade realmente era assustadora. A Bíblia diz que o barco já estava enchendo de água. Jesus estava dormindo na popa do barco, em um travesseiro. Os discípulos se apavoram e acordam Jesus, mas é interessante que essa situação traz uma reflexão nova. Esta situação traz algo novo na vida desses homens, porque é interessante porque Jesus em tantos momentos fez tantos milagres, tantas curas. Jesus curou cegos, curou paralíticos, até leproso Jesus curou. E nós não vemos da parte dos discípulos um questionamento como vemos aqui. Nós não vemos, por exemplo, ao curar o leproso, eles dizerem: quem é este que até o leproso curou? Nunca se viu isso em Israel, não. Eles se alegravam, eles caminhavam com Jesus, eles tinham segurança, mas eles precisavam ter uma reflexão mais profunda, eles precisavam ter conceitos mais profundos, eles precisavam ter experiências mais profundas com Jesus, com o Senhor Jesus. E me parece que o recurso utilizado aqui é a tempestade, é a adversidade, é a dificuldade. Eles se desesperam, mas eles fazem a coisa certa, eles vão até Jesus. Quantas vezes nós nos desesperamos diante das circunstâncias da vida, diante daquilo que foge do nosso controle, que foge das nossas mãos, nos desesperamos por vezes. Às vezes arrancamos até o cabelo da cabeça, mas por vezes nos esquecemos de procurar a Deus, de buscar ao Senhor.
Aí é isso que esses discípulos fazem, eles vão até Jesus, porque Jesus tem solução para qualquer problema de nossa vida. A Bíblia diz que Jesus se levanta, mas a palavra que está no coração dos discípulos é uma palavra interessante, porque eles dizem para Jesus: olha, mestre, tu não te importa que nós pereçamos? O coração deles estava angustiado, atribulados, o coração daqueles homens estavam perplexo diante daquela tão grandiosa situação, a ponto de eles não perceberem que Jesus estava ali presente com eles, sofrendo com eles, passando a situação com ele, passando a tempestade com eles. Eles parecem que se esquecem disso e atribuem de forma sentimental a culpa a Jesus. É como se eles estivessem dizendo: olha, Senhor, tu tens poder para resolver, mas tu estás dormindo, tu não te importa conosco. A Bíblia diz que Jesus não dá palavra alguma, se levanta, se ergue, repreende o mar, repreende o vento e faz-se grande bonança. O maior eu te amo de Deus de toda a história, meu caro amigo, não é com palavras, mas é em atitudes. O maior eu te amo de Deus para toda a humanidade foi na cruz do Calvário, entregando o seu Filho amado para morrer em morte de cruz. Aqui Jesus demonstra que o seu amor não é um amor de palavras, mas um amor de atitudes. É um amor que é um amor sacrificial. A Bíblia diz que Deus nos prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. É um amor palpável, é um amor concreto, é um amor visível, é um amor perceptível, não é um amor filosófico, não é um amor de palavras, não é um amor de sentimentos, mas é um amor de atitudes. É interessante que Jesus a todo tempo está no controle da situação, porque apenas com uma palavra ele repreende o vento, repreende o mar, faz-se grande bonança. E aí nós podemos compreender que a palavra de Deus tem poder para trazer paz à nossa vida, ao nosso coração. A palavra de Deus tem poder para cessar as turbulências da vida. A palavra de Deus tem poder para cessar as tempestades da vida. Mas nós temos que buscá-la, nós temos que ir até Jesus, nós temos que nos colocar diante do Senhor para que Ele possa, por vezes, resolver aquilo que tanto nos atinge, que tanto nos atribula. Mas é interessante porque Jesus, diante dessa situação, traz uma experiência especial para a vida desses homens. A Bíblia diz que há um questionamento, e nesse questionamento eles dizem: quem é este que até o mar e o vento lhes obedecem? É a primeira vez que eles param para pensar: quem é este? E isto nos traz uma reflexão tão preciosa, porque nesta hora a palavra de Deus, através do seu Espírito, talvez esteja falando ao nosso coração e dizendo: quem é Jesus para você? O que ele representa de fato na sua vida? Será que ele é um profeta iluminado? Será que ele é alguém que tem palavras doces apenas? Será que ele é apenas um revolucionário que mudou a história ou que marcou a história? Será que ele é alguém que apenas veio a esta terra e fez a diferença? Ou de fato ele é o teu Salvador, o meu Salvador? Ou de fato ele é o Filho de Deus? Ou de fato ele é aquele que tem poder sobre todas as coisas do universo e que é capaz de parar uma tempestade, de acalmar um mar apenas com uma palavra? Ele, com esta atitude, demonstra para nós que se importa conosco. É como se ele estivesse dizendo para nós nessa hora: olha o que eu vou fazer para te mostrar o quanto eu te amo, o quanto eu tenho cuidado de ti, o quanto eu me preocupo contigo. E grande bonança se fez, porque a tempestade que
incomoda o coração de Jesus não é a tempestade de fora do barco, mas é a tempestade que por vezes acontecem dentro do nosso coração. É essa tempestade que incomoda Jesus, é essa tempestade que desperta Jesus, é essa tempestade que faz com que Jesus se levante aonde ele esteja para nos socorrer, para mudar a situação, para mudar o quadro. É interessante porque daí surge uma pergunta aonde o Senhor Jesus, ele nos faz, nos mostrando que o problema está em nós e nunca nele. Porque ele diz, aonde está a vossa fé? O texto se finaliza de forma espetacular, de forma preciosa, com uma pergunta de Jesus. Os discípulos fizeram uma pergunta, mestre, não te importa que pereçamos? Jesus responde aquela pergunta com outra pergunta, dizendo, aonde está a vossa fé? Que sabedoria tremenda, que sabedoria espetacular. Que excelência de sabedoria, porque ele simplesmente está dizendo para os discípulos, o problema não está em mim, eu estou aqui como vocês. O problema está na vossa fé. Aonde está a vossa fé? Que pergunta interessante. Porque por vezes a nossa fé está onde não deveria estar. Por vezes a nossa fé está em alguém. Por vezes a nossa fé está em um sistema. Por vezes a nossa fé está colocada em uma pessoa que não Deus, que não o Senhor Jesus. Por vezes a nossa fé está colocada nas nossas próprias atitudes, na nossa justiça pessoal, na nossa capacidade de fazer, de realizar ou de agradar, quem sabe. E Jesus, nesta hora, ele pergunta aos seus discípulos, pergunta para nós, aonde está a tua fé? Aonde está a vossa fé? O problema do ser humano é colocar a sua fé no lugar errado, ou na pessoa errada, ou nas circunstâncias erradas. Jesus estava dizendo para aqueles homens, coloquem a vossa fé em mim, porque eu tenho todo poder, toda autoridade para resolver, para solucionar, para trazer paz aos corações. Foi isso que Jesus fez naquele dia. Trouxe paz aos corações dos seus discípulos. Deus é poderoso para nesta hora trazer paz aos nossos corações. Se você pela fé colocar a sua fé, depositar a sua fé em Jesus. Vamos orar? Eterno Deus e bendito Pai, diante das tribulações da vida, das dificuldades da vida, diante de uma sociedade tão violenta, tão conturbada, diante de um tempo tão difícil, Senhor, nós colocamos inteiramente a nossa fé em Ti. Nós confiamos no Senhor, nós dependemos de Ti, Senhor. Nós lançamos as nossas ansiedades sobre Ti, Pai, porque sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Sempre esteve, sempre estará no controle de todas as coisas. O Senhor nunca perdeu o controle de nada. Por isso, Senhor, na embarcação da nossa vida, nós colocamos diante das Tuas mãos. Continua, ó Deus, no controle das nossas vidas. Senhor, aquela situação que porventura alguém esteja passando e precisando do Teu socorro, precisando da Tua ajuda, ó Deus, que o Senhor esteja visitando esse Teu filho, essa Tua filha, que o Senhor esteja trazendo paz ao coração desta pessoa que talvez esteja necessitada neste momento. Ó Senhor, acalma essa tempestade dentro deste coração, Pai, porque essa tempestade que te incomoda, esta tempestade que te levanta, essa tempestade que te faz agir, essa tempestade nos nossos corações que por vezes te desperta, ó Senhor, para agir nas nossas vidas. Por isso, ó Deus, nós confiamos inteiramente em Ti, depositamos a nossa fé completamente em Ti. Nós te oramos no nome santo, bendito e precioso de Jesus. Amém.